Eu deixei na conclusão, se tá nervoso se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Boa noite para quem já estava aí, para quem chegou agora. Meu nome é Leandro e agora teremos a última aulinha de hoje, a última aulinha da semana para o teu sextou começar de verdade. E o assunto é impactos ambientais. Aliás, esse é um assunto que eu vou dividir em 2 semanas. Semana que vem é a nossa última semana do cronograma de 32 semanas. Logo, daqui a pouquinho, tá começando a nossa reta final. Viagem com tudo pago? É isso mesmo, hein? Na faixa. Olha aí, quero concorrer também. Vambora, galera. Primeiro, na última aula, o papo foi sobre isso aqui, né? Bastante coisa. Na verdade, foram 2 semanas em que a gente falou sobre recursos hídricos. Falamos sobre lençol freático, sobre o que é o aquífero, diferença entre bacia e rede hidrográfica, ciclo hidrológico, pegada hídrica, água virtual, foi bastante coisa. E agora o papo é sobre o meio ambiente. Na semana que vem eu vou te falar especificamente sobre alguns fenômenos climáticos e alguns dos principais impactos ambientais. Então é na semana que vem que eu vou te explicar as características e a diferença entre ilhas de calor e inversão térmica, chuva ácida, El Niño, Laninha, que a gente comentou já em outros momentos, mas eu vou falar mais detalhadamente na semana que vem. Além de falar também sobre efeito estufa, sobre aquecimento global, que, claro, vão aparecer na nossa aula de hoje também, já que é nela, na aula de agora, que eu vou te falar sobre conferências ambientais, sobre as mais importantes. A Estocolmo 72, a Rio 92, a Conferência de Kyoto em 97, a Conferência de Paris em 2015. Mas primeiro, eu quero começar falando sobre sustentabilidade. Por quê? Porque sustentabilidade é uma expressão que está na moda há algum tempo, mas ela é relativamente nova. A verdade é que até a década de 70, ninguém falava sobre isso. O primeiro documento oficial, assim, de grande porte, a trazer essa expressão foi um relatório chamado de Limites do Crescimento, publicado por um grupo chamado Clube de Roma, no ano de 1972. E esse relatório, serviu para embasar uma conferência que foi a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência oficial feita, organizada pela ONU, em que participaram chefes de Estado do mundo inteiro, cujo tema principal foi o meio ambiente. Não é que nunca tenha havido discussão sobre o meio ambiente antes, já tinha acontecido, mas com pouquíssima relevância, com a participação de poucos chefes de Estado. Quando tinha alguma discussão sobre o assunto, o presidente não ia, o primeiro-ministro não ia, enviavam funcionários de escalão mais baixo. Da década de 70 para frente, isso mudou. E isso incluiu a criação de um termo que começou a ser bastante discutido e é discutido até os dias de hoje. Esses momentos aqui são momentos relevantes para essa discussão. Por quê? Como eu te falei, primeiro momento em que a expressão sustentabilidade apareceu, 1972, no relatório Limites do Crescimento, publicado pelo Clube de Roma e discutido na Conferência de Estocolmo. Segundo momento, ou melhor, segundo documento em que essa expressão vai aparecer, e aí vai aparecer inclusive com uma definição semelhante àquela que se usa até hoje, 1987, num documento chamado de Relatório Brundtland, ou Relatório Nosso Futuro Comum, em que a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável apareceram como sendo a necessidade de promover o crescimento e o desenvolvimento econômico sem esgotar por completo os recursos naturais. Importante, de modo que
as gerações futuras também tivessem a oportunidade de aproveitar esses recursos. Entende? A discussão sobre o meio ambiente, já houve questões do Enem falando sobre isso, em momentos anteriores tinha outros caminhos. Não havia essa ideia de é preciso se preocupar com a natureza para que as gerações futuras possam desfrutar daquilo que ainda temos à nossa disposição. Essa ideia de pensar no futuro é recente e ela embasa a noção atual de sustentabilidade, que foi um tema central dessa conferência aqui. A Conferência do Rio de Janeiro, que aconteceu em 92, chamada de Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio 92, em que os países se reuniram, os chefes de Estado do mundo inteiro se reuniram aqui no Rio de Janeiro para poder discutir como poderiam implementar medidas de desenvolvimento sustentável. Tá bom? Agora, uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente se dá conta. A ideia de sustentabilidade é dificílima de ser implementada na prática, porque ela envolve não a questão ambiental apenas, mas também aspectos econômicos e sociais. Uma empresa que se diz uma empresa com valores sustentáveis, em tese, tem que se preocupar com essa tríade, com a questão ambiental, as questões sociais e os aspectos econômicos. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha aqui. Pensar de maneira sustentável do ponto de vista econômico inclui tentar reduzir custos, investir em pesquisa para que possa haver uma otimização dos processos produtivos. Pensar de maneira sustentável no campo social inclui pensar em possibilidades para melhorar o padrão de vida das sociedades, aumentar as oportunidades para todos, promover uma educação e melhorias à comunidade. E pensar de maneira sustentável no aspecto ambiental implica, sim, como a gente está habituado já a falar, o uso responsável dos recursos naturais, a prevenção da poluição nos seus mais variados tipos, poluição atmosférica, poluição hídrica, evitar o descarte excessivo de lixo, evitar a produção excessiva de lixo e o seu descarte inadequado. E há ainda as interseções entre esses três pilares. Por exemplo, uma interseção entre o aspecto econômico e o ambiental é aquele que envolve a busca por uso de fontes alternativas de energia. Deixar de lado os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral e utilizar mais a energia eólica, a energia solar, energias como a hidrelétrica. A interseção entre o aspecto econômico e o social inclui, por exemplo, garantir direitos e dignidade aos trabalhadores. E a interseção entre o aspecto social e o ambiental inclui a chamada justiça ambiental. Aliás, gente, eu vou discutir isso melhor na semana que vem, mas dá para adiantar isso agora já. Há um conceito relativamente novo que fala sobre a necessidade de que a gente busque efetuar justiça climática e combater o racismo ambiental. E aí eu lembro que acho que eu falei isso com você já em algum outro momento, quando eu vi essa expressão pela primeira vez, quando eu tive contato com ela, nem que foi na faculdade, foi depois, eu falei, caramba, racismo ambiental, eu não consigo ver sentido, né? Acho que forçaram uma barra aqui. Mas aí eu fui ler sobre e aí entendi a lógica por trás desse conceito e faz todo sentido. Qual é a lógica? É de que os problemas ambientais, como os problemas relacionados às mudanças climáticas, vão afetar de algum modo o mundo inteiro. Isso é verdade. Então todo mundo vai ser afetado de alguma maneira, mas não da mesma forma. Por quê? Porque normalmente as comunidades mais pobres são afetadas em maior escala. E, pelo menos no caso brasileiro e também em outros vários lugares do mundo, a gente tem uma interseção entre pobreza e questão étnica.
Quando você olha para os dados estatísticos, sociais, econômicos aqui no Brasil, isso fica muito evidente. Não é que toda pessoa preta é pobre ou que todo branco é rico. Não é essa a análise. A questão é, olha para os dados. O segmento dos mais pobres no Brasil é predominantemente composto por pretos e pardos, que juntos compõem o que eu chamo de negros, pela classificação do IBGE. E nas frações sociais com o status social e do extrato econômico mais altas, o que você vê é um predomínio de brancos. Então pensemos, se a maioria dos pobres são pretos ou pardos, compondo esse grupo de negros, e por serem pobres, eles não conseguem, digamos, viver em ambientes com uma boa infraestrutura, e aí moram em locais, por exemplo, como áreas de risco, são eles os primeiros a serem afetados por mudanças climáticas. Entende? Por isso que dá para fazer, sim, uma correlação entre a questão ambiental e o racismo. É essa a expressão. Não é que o meio ambiente está sendo racista, é que a estrutura da sociedade colabora para que certas pessoas acabem ficando muito mais prejudicadas por essas mudanças climáticas do que outros grupos sociais. É mais ou menos aquilo que a gente falou na aula de recursos hídricos, quando eu mostrei a vocês que tem vários lugares do mundo onde tem muita água, mas onde há muita gente sem acesso. Parece contraditório, parece um paradoxo, né? Parece que não faz sentido, mas faz. Porque tem muita água, mas essa água tem que ser tratada. E as pessoas que são mais pobres não conseguem ter acesso a essa água tratada. Agora, nos lugares, mesmo nos lugares secos, por exemplo, vamos pegar o caso de Israel aí. Israel é um país que está com quase todo o seu território em terras áridas, desérticas, mas você não vê problemas de falta d'água para a maioria absoluta dos israelenses, porque é um país rico. E aí, com condições financeiras, eles conseguem, por exemplo, pegar água salgada e tratar. Essa dessalinização é cara, nem compensa fazer em quase nenhum caso. Lá compensa. Acaba que sai um custo-benefício melhor do que comprar água de outros lugares. Então, muitas vezes, a questão econômica pode ser correlacionada com a questão ambiental. E é disso que trata esse conceito, tá? De racismo ambiental. Beleza? Vamos prosseguir. O que seriam alguns exemplos de ações sustentáveis? Aqui eu tenho algumas, mas aqui eu tenho outras várias. Aliás, dá um printzinho aqui. Dá um printzinho nessa imagem aí, gente. Que aí você pode depois relembrar, revisar e não esquecer que a sustentabilidade se baseia em vários pilares, né? Em três, o econômico, o ambiental e o social. E aqui estão alguns exemplos de ações sustentáveis bem simples. Não é que a gente precise ser franciscano, viver com o mínimo possível, não consumir nada. O ponto não é esse. É que, de fato, muitas vezes, a gente consome muito mais do que precisava. A gente consome de maneira desnecessária, descarta as coisas muito rapidamente, desperdiça, joga coisas fora que ainda podem ser utilizadas, recicla pouco, reutiliza pouco. Então, sabe, no dia a dia, separar o lixo, consumir aquilo que é necessário, não gerar tanto plástico, não jogar aqueles plásticos misturados com os orgânicos, porque eles vão acabar parando num lugar inadequado, eles vão talvez parar no oceano, e aí vão gerar aqueles lixões de plástico. Utilizar transportes de massa, investir em energias alternativas, todas essas são exemplos de ações sustentáveis que nós, enquanto indivíduos, podemos tomar. Agora, é claro, a ação individual resolve? Normalmente não, porque grandes empresas, grandes indústrias, grandes corporações, ou então o agro, no fim das contas, consomem muito mais esses recursos. Então é claro que as ações individuais são importantes e a gente deveria fazer a nossa parte, mas se a gente faz a nossa parte e a estrutura da sociedade continua baseada no incentivo ao consumo excessivo, infelizmente, acaba que não resolve, não adianta muito não. O que não quer dizer que por isso você vai pegar, que se dane então, vou poluir tudo, vou tacar copinho de Guaravita no chão, vou chutar o balde, não vou separar ali. Não, não é, você faz a tua parte. Ainda que sejamos uma fração muito pequena dentro dessa estrutura econômica que faz
com que acabe havendo esse consumo excessivo de recursos. Tá bom? Dá um printzinho aqui também. Dá um printzinho aí. O que eu pus nesse slide? Uma síntese para você saber quais são os gases mais perigosos, onde eles são emitidos e como a gente tem tentado combatê-los. Como eu disse, semana que vem eu vou falar dos problemas climáticos em si. Vou te explicar melhor sobre o efeito estufa, vou falar sobre o problema da camada de ozônio, mas eu tô falando já sobre esses elementos porque isso é importante, porque eu vou te falar daqui a pouquinho, que é o relatório de 2021, um dos mais recentes do IPCC, que meio que foi um tapa na cara da sociedade, dizendo assim, olha só, não tem mais o que fazer não, tá? A gente tá num mundo que caminha para uma catástrofe, agora é tentar minimizar o tamanho do problema, porque ele já está acontecendo e ele continuará se agravando. Vou chegar daqui a pouquinho nesse ponto, mas vamos lá. Gases clorofluorcarbonetos, os CFCs, são o principal exemplo de substância destruidora do ozônio. A gente, até os anos 80, emitia muito CFC e outras substâncias destruidoras do ozônio, principalmente com geladeira, com aparelho de ar-condicionado, desodorante aerosol. Aí, identificou-se que isso era um problema, porque essas substâncias, como o CFC, quando entram em contato com o ozônio, quebram o ozônio em oxigênio e oxigênio molecular. E aí, aquela camada que protege o nosso planeta vai ficando toda esburacada, vai ficando mais fina. Isso gera um grave problema, porque vai entrando radiação solar demais, isso colabora para a Terra esquentar, faz com que a gente, exposto ao sol, sofra mais risco de problemas de pele, de melanoma. Aliás, falando em sol, Juan, tá sabendo que amanhã tem eclipse? Fiquei sabendo. Ouvi na rádio, né? Olha a rádio trazendo informações aí. Um eclipse em que o Sol vai ser visto ali com aquela cara de maçã mordida. Então vai ter um pedacinho da Lua ali na frente do Sol. E aí, a depender de onde vocês estiverem, vocês vão poder ver melhor ou pior. Parece que quem está na região norte e nordeste vai conseguir ver, vai ver melhor. Vai ter uma boa visibilidade. Aqui no sudeste não sei muito bem como vai acontecer não, né? É provável que esteja nublado, a gente não veja nada. E aí, assim, ó, informação importante, pelo amor de Deus, não vai querer olhar para o sol para ver o eclipse. Ai, que lindo, vai ficar cego. Tu quer isso aí? Quer ver o eclipse uma vez na vida só? Não faz isso não, tá? Eu, como bom estúpido que sou, certa vez estava aqui no Paraná, inclusive, acho que tem um ano mais ou menos. Aí é eclipse, aí eu fui olhar, né? Aí bateu aquela... Pô, você deu uma olhadinha rápida ali, né? Por que os homens morrem cedo? Por esse tipo de prática. Aí fui eu, né? Olhar. Olhei, o que aconteceu? Eu fiquei vendo uns pontos coloridos aqui na minha visão por um dia. Falei, cara, eu queimei minha córnea, meu Deus do céu, já era. Vou ficar cego, vou ficar com essa desgraça, esse ponto pra sempre. Felizmente, voltou ao normal. Mas é isso, eu fui estúpido, fui fazer o que... todo mundo fala pra não fazer, então não repita essa minha ignorância, tá? Por favor, proteja seus olhos. Ai, como é que você protege? Aí tem gente que pega, tipo, raio-x, né? Não faz isso, pelo amor de Deus. Você vai pegar um óculos escuro que você não tenha comprado no camelô, tá? Pelo amor de Deus. Porque o óculos escuro do camelô normalmente não tem fator de proteção. Ele serve pra dar aquela zoada, né? Tira uma onda, beleza, mas não vai olhar pro sol com esse óculos vagabundo, tá? Deixa o óculos vagabundo para dar os rolezinhos aleatórios aí pela tua cidade. Se for olhar, usa um óculos normal, tá? Um óculos bom, que tenha um fator de proteção UVA e UVB. Vamos que vamos. Então olha aqui, ó. Esses gases CFC são os principais responsáveis pelo problema da camada de ozônio, que eu vou te explicar melhor semana que vem. E os gases estufa são os responsáveis pelo problema do agravamento do efeito estufa, que tem causado mudanças climáticas, incluindo o aumento das temperaturas médias do planeta, que é o que eu chamo de aquecimento global. Quais são os principais? O gás carbônico, que é o CO2, e o CH4, que é o metano, que é o famoso gás do peido da vaca, né? Isso parece uma anedota, mas é sério. E aí você fala, cara, mas
A vaca peida tanto assim? Peida. Experimenta comprar um ovo do lado de uma, ela peida o tempo todo. Mas mais grave do que isso, não é que ela peide o tempo todo, é que a gente tem uma atividade pecuária no mundo hoje muito maior do que tinha no passado, entende? A população mundial em lugares onde o poder de consumo sobe, geralmente uma das consequências imediatas é o aumento do consumo de carne. E aí a pecuária tem aumentado muito. Por exemplo, no Brasil, tem mais vaca do que gente, tem mais gado do que seres humanos. Se eu não me engano, são uns 230, 240 milhões de cabeça de gado, peidando o tempo todo. E aí, ó, a gente também libera metano, né? Mas as vaquinhas vão ser mais poderosas nessa atividade. E o ponto principal é, o metano, isso é uma descoberta recente, é um gás estufa mais grave do que o gás carbônico. Tem mais gás carbônico, mas o metano, mesmo em menor quantidade, tem um potencial estufa maior, como vou te mostrar em alguns instantes. Onde que se emite esses gases? As vaquinhas estão lá fazendo os peidinhos dela, né? Liberando suas flatulências, mas os outros gases, como o CO2, são liberados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, pela indústria de petróleo e gás, a própria extração, a atividade petrolífera de extração e produção dos combustíveis gera essa emissão de gás estufa. E no caso brasileiro, a gente é campeão mundial. Campeão mundial em quê? Em desmatamento, queimadas e emissão de gases estufa por essa atividade. Se você for olhar outras atividades, somar tudo, não tem quem polua tanto quanto a China e os Estados Unidos, porque são, claro, as maiores economias do mundo. Mas quando se analisa especificamente poluição gerada por desmatamento e queimadas, ó, Brasilzão da massa tá lá, ó, no primeiro lugar. Não muito honroso, né? E a emissão de gases estufa tem sido combatida há algum tempo por protocolos, por acordos, por documentos. O Protocolo de Montreal foi assinado em 87 pelos países da comunidade internacional que se comprometeram em reduzir a emissão de CFC. Então o Protocolo de Montreal foi para tentar resolver o problema da camada de ozônio. Já o Protocolo de Kyoto foi assinado em 97 como o primeiro grande acordo entre países para tentar reduzir a emissão de gases estufa. Funcionou mais ou menos. Por quê? Porque ele não tinha metas específicas bem definidas para todos os países, só para os países desenvolvidos. Tem alguma lógica? Tem. Qual era a ideia? Se o país é pobre, lascado, eu não vou penalizá-lo antes de ele conseguir se desenvolver. Então, sabe, pedir a um país que é muito pobre para poder reduzir as emissões seria meio que como dizer para ele, olha, eu sei que você é pobre e ferrado, mas se você tentar continuar crescendo, se desenvolvendo, você vai estragar a natureza. Então, em nome da natureza e do mundo, eu quero que você permaneça pobre. Então, o que fizeram? Vamos deixar os países periféricos emergentes sem obrigatoriedade de cumprir nenhuma meta. Eles se comprometem a reduzir. Quanto? Aí é por conta deles. E os países centrais se comprometem com metas de diminuição. Já era um avanço. Só que os americanos olharam isso e falaram, eu vou assinar nada, eu vou reduzir porcaria nenhuma. Se eu me comprometer a reduzir, olha quem não vai reduzir. A China, que eu já estava olhando torto ali para o chinês, né? Eu, americano, como um potencial rival. E aí, no fim das contas, acaba que os resultados do protocolo de Kyoto não foram lá os melhores possíveis. Já o Acordo de Paris é mais promissor. Ele foi assinado em 2015 e a ideia é que todo mundo se comprometa com redução de gases estufa, seja um país central, periférico ou emergente, ainda que em patamares distintos. E essas reuniões, esses acordos, cada vez mais estão sendo assinados mediante uma pressão internacional da sociedade, da comunidade internacional, de organizações não governamentais, que, de posse de resultados de pesquisas científicas, mostram aos governantes que não dá para deixar de fazer alguma coisa, que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa de políticas públicas integradas para poder evitar uma catástrofe climática. Os relatórios do IPCC, portanto, têm sido documentos muito importantes para embasar várias das conferências climáticas nas quais alguns desses documentos foram assinados. E aqui eu tenho uma listinha das principais conferências que foram feitas até hoje em dia. A de Estocolmo não gerou nada, tá? De, meu Deus, e aí, o que a gente teve de avanço?
a discussão. Ela começou a ser feita. Então, em 72, digamos que foi a primeira vez que o mundo se reuniu para poder tentar discutir a sério a questão ambiental. Em 92, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma conferência na qual se discutiu a sério, pela primeira vez, a necessidade de implementar o desenvolvimento sustentável, da qual surgiram alguns documentos importantes, como a Agenda 21, que era um conjunto de 21 medidas que deveriam ser implementadas pela comunidade internacional em busca de um desenvolvimento sustentável. Em 97, tivemos a Conferência de Quioto, na qual se assinou o Protocolo de Quioto. Em 2015, tivemos uma conferência em Paris, a Conferência das Partes número 21, na qual se assinou o Acordo de Paris. E essas outras duas aqui já foram mais famosas. Hoje em dia ninguém fala muito delas, não. A Rio+10 aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, 10 anos depois da Eco 92. A ideia era que todo mundo se juntasse de novo para poder ver como que havia avançado a implementação da Agenda 21. E aí eles combinaram de daqui a 10 anos fazer isso de novo. E aí foi a Rio+20, em 2012, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas importantes mesmo, hoje em dia, são essas, ó, as conferências das partes. Essas COPs, Conferências das Partes, começaram a ser realizadas em 95. Todo ano tem uma. Em 95 foi em Berlim, aí em 97 foi em Quioto e a de 2015 ficou muito famosa, a de Paris, porque dela saiu esse acordo, que é o Acordo de Paris, que hoje é o principal documento assinado pelos Estados-nação do mundo com o objetivo de tentar frear o aquecimento global. Olha aqui, ó. Ele foi assinado em 2015, entrou em vigor em 2020 e foi assinado e ratificado por todo mundo que participa dessas convenções e pela União Europeia. Ele prevê que todos os países participem desse combate às mudanças climáticas. A ideia do acordo é tentar evitar que o aquecimento global chegue a patamares muito altos. A ideia era que ele ficasse muito abaixo de 2 graus Celsius. Parece pouco, né? Mas, cara, segundo a comunidade científica, se o planeta se aquece 2 graus Celsius, isso já é o suficiente para gerar um caos, porque os ecossistemas dos oceanos começam a morrer, e aí quando o oceano e seus ecossistemas morrem, tudo acaba morrendo ao mesmo tempo. E aí, segundo os relatórios do IPCC que embasaram a assinatura desse acordo, se a gente chegasse a um patamar de aquecimento muito próximo a esses 2 graus Celsius, a tendência era de que nós passássemos a ter que conviver com eventos climáticos extremos, secas, tempestades, enchentes, falta d'água, falta de comida, porque a agricultura seria prejudicada. O Brasil, nessa conferência, se comprometeu com o seguinte, ó, reduzir as emissões de gases de estufa em 37% até 2025, em relação ao quanto emitia de poluição em 2005, uma meta muito ousada, tá? Vamos ver. Eu, pessoalmente, acho que não conseguiremos cumprir, não. Vamos ver. E um indicativo de redução de 43% até 2030. Só, não vamos nos comprometer com essa aqui, não, mas vamos tentar. E vamos garantir que isso aqui a gente consegue. E aí houve outras propostas também de reflorestamento, de restaurar áreas que sofreram com desmate ilegal, mas o ponto principal da posição brasileira era esse aqui: reduzir 37% as emissões de gases de estufa até 2025, está chegando, em relação ao que poluíamos em 2005. Só que, vamos lá, isso aqui foi em 2015, né? Todo mundo assinou, ficou otimista. Aí, em 2021, saiu um relatório do IPCC que foi um banho de água fria numa galera, porque meio que jogou na nossa cara o seguinte: já era. Já não tem muito mais o que fazer, não. A gente já está vivendo as catástrofes climáticas nos dias atuais e vai piorar. Não importa mais o que a gente faça, vai piorar. Vamos tentar, então, pelo menos evitar que piore muito. Vejamos. Essa aqui é uma manchete que fala sobre esse relatório, em que, pela primeira vez, os documentos foram apresentados com aquilo que a comunidade científica considera como uma certeza
de que o aquecimento global atualmente em curso é influenciado pela ação humana. E aí assim, gente, nos anos 80, 90, tinha muita essa discussão. Tá, mas será que está aquecendo mesmo? Não sei, tem dúvida. Na própria comunidade científica havia uma discussão. E aí também tinha aquela galera que dizia, olha só, tá aquecendo, mas espera aí, quem disse que isso aqui de fato é resultado da ação humana? E não porque fossem negacionistas não, tá? Porque a ciência tem que realmente tentar comprovar isso, né? Vamos lá, vamos verificar se realmente é isso ou não. E aí, depois de algumas décadas de pesquisa, a comunidade científica considera que reuniu provas, estudos e revisão de estudos suficientes para poder dizer, inequivocamente, que o aquecimento global em curso agora é antrópico, causado pela ação humana. Que sim, houve outros momentos da história do nosso planeta, épocas mais quentes que agora, mais frias que agora, existe a possibilidade de que a natureza provoque alterações na temperatura do nosso planeta, claro. Erupções vulcânicas podem influenciar isso, emissão de gases podem ser feitas pela própria dinâmica da natureza, tempestades solares e atividade solar podem influenciar no nosso território aqui no planeta Terra. Porém, segundo esse compilado de milhares de estudos, não é o que está acontecendo agora. É o antropoceno de fato. É a ação humana que está provocando esse fenômeno. Então vamos aos dados desse relatório. Esse documento tem 3.500 páginas, não que quantidade significa qualidade, tá? Mas ele foi montado por centenas de cientistas de dezenas de países que trabalharam em cima de milhares de estudos, revisados por pares, publicados em revistas de respeito. E aí eu sei, você vai achar no YouTube uma ou outra pessoa dizendo, não, isso é mentira. E você pode acreditar em que você quiser. Só que veja, se eu tenho um único indivíduo, tem um meteorologista brasileiro, um climatologista brasileiro, acho que é Ricardo Felício o nome dele, inclusive, que é o nome que é usado por aqueles que contestam aquecimento global para embasar. Ó, tá vendo? É mentira, olha o que ele falou. Tudo bem, você escolheu acreditar. É que nem religião. Você tem fé? Você vai acreditar na sua. Vida que segue. Então tem gente que escolhe acreditar naquilo que vê. Ó, ele disse que não é verdade. Ignorando os milhares de outros cientistas que estão trazendo provas do contrário. E aí assim não adianta. As pessoas que têm essa concepção não serão convencidas. É igual o terraplanista, o cara escolheu acreditar, cara. Então, ele que seja, que viva ali feliz com o terraplanismo dele, tá bom? E aí, segundo esses estudos, o planeta já aqueceu 1,2 graus. As mudanças climáticas estão se intensificando mais rapidamente, são resultado da ação humana, o que quer dizer que não é mais uma questão de se é natural ou causada pelo homem. Nunca houve uma publicação com tanto grau de convicção nas conclusões dos cientistas. É difícil você ver em ciência... É isso, não aparece, a verdade ou mentira. A ciência não trabalha com esses dados, sabe? Ela trabalha sempre tentando, inclusive, se refutar. Isso é muito legal na ciência. Porque os caras publicam um estudo e aí todo mundo tenta publicar um outro para ver se é aquilo mesmo. E aí, às vezes, chega uma hora que, ó, não é isso, é outra coisa. E é normal, faz parte. Mas enquanto não vem alguém e traz algo robusto para refutar o que chegou a ser concluído pela comunidade científica, é aquilo que vale. Então, em termos científicos, a gente tem hoje as convicções de que o aquecimento global é antrópico. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a variação na temperatura global média ao longo desse período aqui, ó, e a situação até os dias atuais, e aí eles mostram nessa comparação, que é bem legal, qual teria sido a variação de temperatura se tivéssemos tido apenas fatores naturais, influência da atividade solar, de atividades vulcânicas e outras coisas, e o resultado da ação humana. Então assim, a gente de fato conseguiu, parabéns para os seres humanos, esquentar o planeta, não é alguma coisa fácil, a gente conseguiu modificar a dinâmica climática do mundo, não é algo simples, e a gente conseguiu. E aqui, ó, eu
Eu não vou conseguir gastar muito tempo nesse slide não, mas ele é bem legal porque ele mostra que a gente tem tido calor extremo com mais frequência e mais intensidade. São coisas diferentes. Olha aqui, ó. Entre 1850 e 1900, a gente tinha episódios de calor extremo. Claro, é normal, faz parte, o tempo, ele oscila mesmo, né? Entre épocas quentes, épocas frias. Você pode ter uma nevasca, pode ter uma estiagem, isso é normal, acontece. Mas veja, entre 1850 e 1900, episódios de calor extremo ocorriam uma vez a cada 10 anos. Com 1 grau mais quente, o planeta tem episódios como esse muito mais frequentemente e muito mais intensos. Repara, como a intensidade é maior hoje e será maior à medida que a média de temperatura global aumente. Então essa maluquice de você tem um lugar lá que tá fazendo 50 graus, 51 graus, meu Deus. Então assim, isso tende a ser algo mais frequente, tá? Calor extremo é algo que a comunidade internacional terá que lidar, infelizmente, muito mais vezes e com muito mais intensidade. O nível do mar vai aumentar, já era. Tem que fazer não, tá? Em todos os cenários estudados, a temperatura média do planeta vai subir. Se a gente controlar a temperatura e o aumento dela para que só aumente até 1,5 graus até 2100, os oceanos continuarão a subir. Por quê? Porque o que já foi feito até agora é, em parte, irreversível. Você pode parar toda a atividade humana na Terra agora. E segundo os estudos, os mantos de gelo continuarão derretendo por algum tempo, o que fará com que o nível do mar suba. Então não tem muito jeito não, as coisas vão piorar. E com o aumento gradual do mar, os eventos extremos que ocorreram no passado menos vezes ocorrerão com mais frequência. O aumento do nível médio do mar vai acontecer. E de quanto será esse aumento? Aí depende. Olha aqui, exemplos de cenários. Se eu for ultra sustentável, sobe menos. Se a gente ignorar tudo, sobe bastante. Então a gente tem que tentar reduzir o tamanho do problema. Olha aqui uma outra informação. Mais calor e mais tempestades. Tempestades sempre aconteceram, com muito menos frequência do que acontecem hoje e do que acontecerão pelos próximos anos, com muito menos intensidade do que acontecem hoje e do que acontecerão pelos próximos anos. Esses são alguns dos principais impactos previstos por esse relatório que foi assustador. Um belo tapa na cara, um belo choque de realidade. Teremos então ondas de calor cada vez mais extremas e mais frequentes, ao mesmo tempo em que alguns lugares, às vezes o mesmo, sofrerão com secas mais frequentes e mais intensas. E outras áreas sofrerão com inundações mais frequentes e mais intensas, o que também ocorrerá com os furacões. E olha que loucura, alguns lugares provavelmente vão experimentar, com um intervalo de pouquíssimo tempo, efeitos muito diferentes uns dos outros. Como assim? Um lugar pode, numa época do ano, experimentar uma seca terrível e alguns meses depois ser o palco de uma inundação catastrófica. É o que eles chamam de whiplash do clima. A gente tem eventos mais extremos que podem acontecer com essas oscilações entre secas e inundações no mesmo lugar, como recentemente aconteceu na Califórnia. Isso, claro, somado ao aumento do nível do mar, que expulsará muita gente dos litorais dos países, que é onde vivem grande parte das pessoas no mundo, né? Então é provável que nós vejamos aí pelos próximos anos muita gente entrando na condição de refugiado climático, que é, aliás, uma categoria que está começando a ser discutida na atualidade. Outra informação importante que o relatório trouxe, o metano é um problema. Olha o peidinho da vaca aí, né? Ele tem mais de 80 vezes o poder de aquecimento do planeta. Ele é muito mais danoso do que o gás carbônico. E aí,
os cientistas apontaram o seguinte: a maneira mais rápida e mais viável de diminuir esse aquecimento global é se concentrando no corte de emissões de metano. Por quê? Porque é menos metano que a gente produz, mas ele é muito mais danoso. Tá bom? E aí, para a próxima aula, a gente vai falar sobre diversos impactos, sobre ilhas de calor, sobre inversão térmica. E eu quero lembrar a vocês que a questão do clima é aquela que mais chama a atenção, o aquecimento global. Mas tem muitos outros problemas relacionados à necessidade de preservar o meio ambiente, como controlar os níveis de desmatamento, evitar a poluição de recursos hídricos, evitar o excesso de emissão de resíduos sólidos e o descarte inadequado desses resíduos. Portanto, na semana que vem, a gente vai retomar essa discussão ambiental e agora eu quero que vocês deem 2 prints, tá? Tá aqui o primeiro, printzinho sobre algumas informações de conferências, de protocolos. E aí, foi? 1, 2, 3. Vou passar, hein? E agora mais um, que é um relatório sobre as informações principais um resumo sobre as informações principais que esse relatório do IPCC de 2021 trouxe, tá? Ó, gente, é IPCC, tá? Não é PCC não é tráfico de droga não, pelo amor de Deus. IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, tá bom? Ó, a Tailândia sugeriu ali, ó, a solução para os nossos problemas. A ciência desenvolveu um remédio para a vaca parar de peidar. É uma boa, né? Talvez dá menos feijão para as vacas, né? Dá menos batata doce. Vocês podem colaborar também, tá? Vocês podem parar de peidar também. Vocês podem ajudar a natureza a não se acabar tão rapidamente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.